Oi, gente! Vamos à nossa segunda aula para a gente aprofundar um pouco mais. A gente entendeu que todas as crenças são verdades que eu interpretei, que eu decidi acreditar. Não são verdades absolutas. Agora, quais são as formas de crenças que eu armazenei ao longo da vida? Bom, primeiramente, a gente armazenou então as crenças desde que eu tô na barriga da minha mãe. Então eu tô lá, energeticamente, eu já tenho consciência. Eu não tenho lógica racional, eu ainda não tenho, mas eu já tenho consciência. A partir desse ponto, eu tô lá dentro, eu tô absorvendo tudo, a minha infância, a minha adolescência, todo esse momento da vida faz com que eu vá armazenando a minha visão do mundo, de como as coisas funcionam, de como elas são, sabe? Isso é o primeiro nível de crença que a gente chama. Mas a gente tem mais níveis de crença. Que níveis são esses? São níveis de crença genético, por exemplo. A gente traz através do nosso DNA muita coisa, né? Vocês já sabem que a gente traz muitas vezes doenças hereditárias, muitas coisas que vêm através do nosso DNA, né? A nossa genética, o nosso jeito, as nossas características físicas, isso vem através do nosso DNA. Agora, como isso vem também, vem crenças também. Então, a gente adquire muito através desse DNA, desse nível genético, crenças que os meus antepassados tiveram. A gente armazena crenças em nível genético através do nosso DNA por até 7 gerações passadas. Presta atenção no quanto a gente tem de informação aqui dentro. Crença não significa que é algo ruim, tá? Porque você vai adquirir tudo o que veio do seu passado. Você não é um ser querido que nasceu agora aqui do nada, sabe? Você não é filho de chocadeira, sabe? Vem que até filho de chocadeira, vem da galinha que teve uma mãe, que teve um pai, que teve uma mãe, que teve um pai, que teve uma mãe, que teve um pai, que teve uma mãe, que teve um pai. Entende? Você é um ponto de uma linhagem gigantesca. E você faz parte dessa linhagem gigantesca. Então você tem crenças de toda essa linhagem. Se essa linhagem teve dificuldades, você tem crenças de dificuldades. Se essa linhagem teve facilidades, você tem crenças de facilidades. Tudo que essa linhagem teve, você faz parte. Então, outro nível é as nossas crenças genéticas. Por isso que é tão importante a gente olhar para toda essa construção dos meus antepassados. Porque eu preciso honrar minha história, né? Olhar para minha história e entender. Eu sou 50% o meu pai e 50% a minha mãe. Para eu chegar nesse lugar aqui, né? De ser eu aqui, para eu existir, para a única forma de eu existir tendo um pai, tendo uma mãe, tá? Não importa se você teve presentemente na sua vida ou não, mas você existir, você teve um pai e você teve uma mãe. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não tive pai, né? Porque o pai morreu, ou o pai abandonou, porque o pai não registrou, nunca conheceu o pai, enfim. Isso não é uma verdade, você teve um pai. Se você não tivesse um pai, você não estaria nesse mundo. Então, você é 50% filho da sua mãe, 50% filho do seu pai, tá? Então, automaticamente, você tem 50% das coisas positivas do seu pai e 50% das coisas negativas do seu pai. Você tem 50% das coisas positivas da sua mãe, 50% das coisas negativas da sua mãe. Então, você é o resultado deles. Eles são o resultado dos pais deles. Os pais deles são o resultado dos pais deles. Enquanto eu não olho para isso daqui, eu fico perdido no universo, sozinho, né, abandonado. Tipo, não tem pai, eu não tenho mãe, eu sou... Não, você tem. Mesmo que você não conheça, é importante que você olhe para isso daqui. Senão, para eu ter nascido, alguém tem que ter disponibilizado lá um esperma, um útero, um óvulo que eu consiga ter existido. Ok? Então, outro nível, esse é o segundo nível de crença, o nível genético. Você a sua visão de mundo não é só sua.
tá? Então eu nasci, vim lá para a barriga da minha mãe, comecei a interpretar o mundo e eu interpretei lá isso, então tudo isso aqui é só meu. Não. Você também tem um nível genético de todos os seus antepassados, tá? É muito importante de você compreender. A gente também tem um nível histórico. O que é nível histórico? Ok, vamos lá de novo. Você não é um ser que nasceu filho de chocadeira e tá do nada aqui. A partir do que a gente acredita aqui, você também não é só matéria. Você não é só um corpo que nasceu e daqui você morre e vai lá para a terra e desaparece do nada. Acabou. Não. A partir do que a gente acredita, não. A partir do que a gente acredita, você é um ser em evolução que já passou por várias dessas vidas, já passou por vários planos e está aqui no seu processo evolutivo. Então, você não nasceu uma folha em branco. Você nasceu uma folha já rabiscada, uma folha já com muitas informações que vem de onde? De todas as outras vezes que você já habitou este planeta, de todas as vezes que você já viveu aqui, tá? Então, você tem um monte de... Você carrega todas as coisas que você viveu. Aí, muitas vezes, você não entende por que você tem um X comportamento, um X uma atitude. As pessoas dizem, a personalidade ela se forma na infância, né? Segundo a psicologia tradicional, que não aborda a linhagem espiritual, vão te dizer que você desenvolveu a sua personalidade lá na infância, tá? Mas a partir do ponto do que a gente acredita e estuda, não. A gente não desenvolveu a nossa personalidade na infância. A nossa personalidade, ela continua andando de geração em geração, de vida em vida, a mesma personalidade. Por quê? A minha personalidade, ela é também a minha essência. Ela é ali o oposto da minha essência. Então, o que eu preciso trabalhar dentro da minha personalidade é o que eu vim fazer aqui. Eu tô vindo várias vezes. Várias vezes estou tentando aprender, Até que uma hora eu aprendo. E aí você vai ter outras crenças que é desde que a sua alma existe. Desde que a sua alma começou a sua origem. E aí também são as crenças muito ligadas à sua personalidade, porque desde que a sua alma existe, a sua personalidade existe. Aí você passou por várias e várias vidas tentando aprender com as coisas da sua personalidade, aprender com os desafios da sua personalidade. É o que você está fazendo aqui. Então a gente tem 4 níveis de crença: as que eu vivi na minha infância, as genéticas de todos os meus antepassados, as históricas de todas as minhas vidas, as de alma desde que a minha alma existiu nesse mundo, nesse lugar, plano. Ok? Então são muitas visões de mundo. Onde é que fica esse monte de visão de mundo que eu não consigo ver? Onde é que fica esse monte de coisa que eu, fica num lugar chamado inconsciente, tá? Porque não teria como a sua mente racional e lógica sobreviver com esse monte de informação rodando na sua cabeça. Só com as informações que você tem da sua vida hoje, a sua cabeça entra em parafuso volta e meia e você quase enlouquece. Imagina se você tivesse informações de todas as suas outras vidas, de todo o seu passado, de todos os seus ancestrais, como ia estar a sua cabeça. Então, entenda, por que a gente não lembra? Porque a nossa mente racional, lógica, humana, não tem capacidade para lidar com esse monte de pensamento. Então, aos poucos, conforme você vai tendo habilidade para entender as coisas, você vai tendo mais lembranças. Quem aqui já teve essa percepção de eu não me lembrava de algo que aconteceu lá na minha infância, mas eu fiz um exercício e, nossa, eu nem lembrava que isso existia, nem lembrava que isso aconteceu, do nada surgiu. Pronto, saiu do inconsciente, veio para o consciente. Então, assim como a gente não lembrava disso, lembrou que existia, eu posso lembrar de muitas coisas, mas a minha mente ela precisa estar preparada para
enxergar, pronta para enxergar. Aí ela vai me liberar mais informações que estão no meu subconsciente, ok? Vamos entender um pouquinho mais disso na próxima aula.